A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um momento de palavra da parte de Deus para os nossos corações. E hoje, Deus manda perguntar para ti: qual o preço da tua unção? Qual o preço daquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Qual o preço do teu chamado? Sim, porque tal como Sansão, você tem entregado aquilo que Deus tem te dado por coisas banais. Você tem trocado a presença, tem trocado as coisas de Deus por prazeres que não agradam a Deus. Sansão, ele era fruto de uma promessa de redenção para o povo de Israel, porque naquela época os filisteus faziam e desfaziam do jeito que eles queriam, maltratava, escravizava, atormentava o povo escolhido do Senhor. Então ali Deus deu a esse casal um filho, mas com a promessa de que ele seria diferente, que ele seria escolhido, seria nazireu. O que é nazireu? Nazireu é a pessoa que é separada de tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que não condiz com o propósito. Deus lhe deu uma dádiva no qual até então a Escritura não fala que algum outro antes ou depois dele tenha recebido. Tal força no qual derrotava exércitos inteiros sozinho. Porque a unção do Senhor estava sobre a vida de Sansão. Mas Sansão, ele deixou que a arrogância, que o ego dele, as próprias vontades carnais, tirassem ele do propósito. Um nazireu, ele não podia tocar em animais mortos, não poderia tocar em mortos. Não podia ser passado navalha na cabeça dele. Não podia beber bebida forte. Não podia tomar como mulher pessoas que não eram do povo dele, mas já logo na sua mocidade ele se propôs a casar com uma mulher que era filisteia. E Deus fez ele ver, mostrou para ele quem era aquela família. Sabe, queridos, por muitas vezes nós entramos em situações com os nossos próprios pés. Nós entramos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai lá, desvia a armadilha,
Ele vai lá e tira as armadilhas do nosso caminho. Porque achamos que porque temos um dom, porque Deus me usa, porque isso, aquilo, eu sou invencível, eu sou imparável. Deus precisa de mim, então ele não vai se importar se eu der uma pisadinha fora. Mas, queridos, Deus, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus não se contradiz na palavra dele. Da mesma forma que ele nos defende, mas também ele nos repreende quando fazemos algo que ele mandou nós não fazermos. Queridos, quando Deus fala assim, não faça, não é porque ele está querendo ser estragar prazeres, não é porque ele está querendo te limitar ou algo do tipo, não, querido. Deus, ele está te protegendo do que você mesmo não pode ver, porque nada escapa aos olhos do Senhor. Deus ouve conversa que você não ouve. Deus vê a trama que está por trás disso que você está vendo como belo. Deus está vendo as armadilhas que alguém que se diz ser uma coisa, mas que pelas tuas costas é outro. Querido, dá ouvido à voz do Senhor antes que seja tarde. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você. Fuja, escapa pela tua vida. Você sabe que isso é errado. Você sabe que o que você tem feito não tem agradado ao Senhor. Se Sansão tivesse dado ouvido àquilo no qual Deus ordenou ele não fazer, ele não teria caído em desgraça. Não teria acontecido tanta coisa ruim que aconteceu com ele. Mas muitas vezes achamos que sabemos tudo. Mas eu tô acostumado a enfrentar, eu tô acostumado a fazer ou desfazer, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai me guardar. Querido, não se engane. Você não faz nada. O que faz é a unção de Deus que está sobre a sua vida. Saul também foi ungido. Saul recebeu a mesma unção de rei que Davi recebeu. A diferença entre ambos é que Davi, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha feito coisas que perante Deus, perante a lei humana, foi muito errado. Davi cometeu crimes variados. Davi fez coisas terríveis. Mas a diferença entre os dois é que Davi, ele se humilhava. Davi, ele buscava a presença. O coração de Davi, por mais que ele fizesse, mas o coração dele era quebrantado na presença de Deus. E quando Deus chamou a atenção, ele se prostrou e aceitou a cobrança, aceitou colher aquilo que ele plantou, sem ficar praguejando, se lamentando, falando mal contra o Senhor, porque ele sabia que o erro não era do Senhor, era dele. Ao contrário de Saul, que desobedeceu a ordem do Senhor. Você entende, querido, que o pecado da desobediência leva à morte?
Deus requer a nossa obediência. Quando você fala para o teu filho, filho, não faz isso que você vai se machucar. Filho, não vai lá que você cai. Filho, você não pode fazer isso porque isso vai te trazer coisa ruim. O que você espera do teu filho? Quando você fala um não para o teu filho, é simplesmente para boicotar as ideias dele, para... Não, querido. Um pai, uma mãe que repreende um filho, que diz não, esse não talvez doa mais no pai ou na mãe, do que no próprio filho. Mas ele sabe que por mais que doa, por muitas vezes dizer não, porque o filho não está conseguindo ver com clareza o que os pais já conseguem ver. Mas mesmo assim continua dizendo não por quê? Porque sabe qual é o fim do que está procurando. Imagina Deus, que conhece futuro, que sabe o que está ali na frente, que sabe de tudo aquilo que você ainda não sabe. Conhece cada um, o que passa, aonde você não consegue ver. E é por isso que Deus diz: não vá, não faça, foge, que é armadilha. Sansão, depois de Deus ter permitido que fosse frustrado aquele casamento com a Filisteia, ao invés dele se humilhar, dizer: perdão, Deus, eu me arrependo, eu agora vou fazer certo, não, ele continua fazendo cada vez pior. Porque chega um certo tempo, a soberba do ser humano é tão grande que acha que pode fazer tudo por conta própria e tudo vai ficar bem. Ah, querido, se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Ninguém está livre de cair. Ninguém está livre de pecar, de fazer algo que desagrada a Deus. Mas quando Deus nos avisa, quando Deus ele fala não, não vá, e nós vamos. Ah, queridos, a consequência pode ser desastrosa. E por muitas vezes, ainda queremos culpar Deus pelas nossas decisões erradas. Eu não sei quem que precisa ouvir essa palavra nessa noite, mas eu sei que ela tem endereço certo. Deixa Deus falar com você, não passe o vídeo para não ouvir aquilo que Deus tem para falar. Você precisa ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, aquilo que Ele quer falar, que você precisa ouvir. É tão bom ouvir: Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso. Devemos ficar gratos quando Deus nos chama a atenção, porque Ele repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Se Ele está te chamando a atenção aqui, é porque Ele te ama, querido. Dá ouvido à voz do Pai que te chama, que te sacode nessa noite e te diz: filho, volta ao caminho. A desobediência leva à morte. O fim de todos aqueles que desobedeceram foi a morte. O apóstolo Paulo diz assim que: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado no céu. Olha onde você caiu e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus, Ele está de braços abertos. Não diga que não tem mais volta. Você ainda pode voltar. Se você continuar nesse caminho, o fim dele é a perdição. O fim dele é a morte. Você conhece a palavra. Desvia do mal. Afasta daquilo que não agrada ao Senhor.
Porque você acha que ninguém está vendo, acha que Deus também não te vê? Deus, ele contempla todas as coisas. Nada passa batido perante Deus. Se Sansão tivesse ficado por ali e desistido da desobediência, o futuro dele teria sido diferente. Mas logo após esse episódio, ele cometeu várias coisas, várias infrações que feria o chamado, que feria os princípios, a base da unção que estava sobre a vida dele. Mas quando ele chegou no limite, além de se deitar com uma mulher perversa, uma mulher que era totalmente uma armadilha, não bastasse, ainda contou o segredo para o inimigo. Tem muitos caindo porque estão contando aquilo que não deveria, que estão abrindo a boca para entregar para o inimigo em bandeja de prata. E quando fazem isso, eles estão entregando a própria vida na mão do inimigo. A partir do momento que você coloca a tua vida à mercê do inimigo fazer o que ele quiser, querido, é só Deus para ter misericórdia. Você acha que o inimigo está contente da forma que Deus tem te usado? Você acha que o inimigo fica feliz de ver você resgatando almas das mãos dele? Libertando? Você achou que ele não ia colocar armadilha para te derrubar? Você pode não ter pedido por isso, mas você foi escolhido e você precisa honrar o lugar de honra que Deus colocou você. Você precisa honrar. Coisa gloriosa, maravilhosa, é ser escolhido por Deus, é ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Ah, querido, pare hoje, reflita. O que você tem feito? O fim de Sansão, queridos, foi a morte. Quando prenderam Sansão, furaram os seus olhos, o cegaram. E é isso que o inimigo quer fazer contigo. Ele quer te cegar, ele quer te limitar, te impossibilitar de fazer, de cumprir o chamado, de viver uma vida de santidade. Fuja dessa armadilha, querido. Você sabe, porque Deus já falou com você outras vezes. Deus tem te dado sinais do que está por vir. E você não tem dado ouvido à voz de Deus. Mas hoje Deus me traz aqui para te dizer: escapa pela tua vida. Ainda há tempo. Ouça a voz de Deus falando com você, querido. Amém.